Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Se você está chegando pela primeira vez, sinta-se acolhido com um forte abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com todos. Não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. No Evangelho do 19º domingo do Tempo Comum do ano C, que cai em 7 de agosto neste ano, Jesus une alguns temas diversos, como a sua segunda vinda, a vigilância, a esmola. Vamos procurar descobrir que ligação esses ensinamentos têm uns com os outros. Então ouçamos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Como vemos, Jesus inicia a sua pregação por uma mensagem de encorajamento, que ao mesmo tempo tem muito a revelar. Não tenhais medo, pequenino rebanho, diz o Senhor. Essa imagem nos recorda o Evangelho de São João, em que Jesus se aponta como o bom pastor. Mas deve nos lembrar ainda o Antigo Testamento, em que os profetas falavam de um pequeno resto, um pequeno rebanho do povo de Israel que permaneceria fiel e obediente a Deus até a vinda do Messias e o tempo da salvação. Então, é possível afirmar que Jesus está identificando seus discípulos com esses justos remanescentes de Israel. Escolheu 12 para governar esse rebanho, que é o novo Israel. A eles, que não precisam temer, o Pai dará o reino. Ser justo se traduz em ser misericordioso. Jesus diz: vendei vossos bens e dai esmola.
A palavra esmola vem do grego elemosine. Sua raiz é eleos, que significa misericórdia. Na missa, no momento do ato penitencial, por exemplo, clamamos Kyrie eleison. Eleison vem de eleos. Senhor, tem misericórdia, é o que dizemos. Embora a tradução comum que damos para esmola, o significado último dessa palavra é o ato de misericórdia. Ora, quem pratica a misericórdia obedece à vontade de Deus, é justo e reto, e obterá o reino. Então, o que Jesus ordena é que os discípulos sejam misericordiosos para com os pobres. Dessa forma, estarão tecendo bolsas que não se estragam, que o ladrão não pode roubar nem a traça corroer. Isto é, um tesouro no céu que não se acabe. Esta figura era muito concreta para os homens que o ouviam, pois naquele tempo não havia bancos onde depositar o dinheiro. As pessoas o colocavam em bolsas que guardavam em suas casas, e nisso se resumia a sua segurança, que, convenhamos, era muito pequeno, pois um assaltante podia entrar, encontrar a bolsa e levá-la com facilidade. Jesus ensina que se guardem tesouros para o céu, ou seja, riquezas espirituais, porque elas não podem ser furtadas nem consumidas pelas traças. Se agirmos assim, lá no céu estará nosso coração. A partir desse ponto, Jesus passa a falar da vinda do Filho do Homem. É a sua segunda vinda. E fala também do juízo final, contando duas parábolas. A primeira é a parábola do Senhor que está retornando de uma festa de casamento e de seus empregados, que poderão ser encontrados acordados ou dormindo. Há aí uma exortação para que os discípulos estejam atentos e preparados para a última vinda de Jesus, para o julgamento final. A expressão é: tenham os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Imagens para estar preparado. Lembram dos israelitas na noite da primeira Páscoa, que Deus mandou esperar o anjo passar com os rins cingidos? Por quê? Para poderem caminhar sem que as longas vestes os atrapalhassem, para estarem prontos a empreender a viagem, deixando o Egito. As lâmpadas acesas, por seu lado, podem nos lembrar quando uma pessoa, ao sair, pede que quem fica deixe alguma luz acesa para quando voltar. É uma providência que serve de previdência. Jesus proclama uma bem-aventurança para esses servos que ficaram acordados. Felizes serão, se assim o Senhor os encontrar, diz ele. E acrescenta: ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e o servirá. Esta é uma imagem de quando os pés do patrão eram lavados, quando ele chegava à mesa para comer vindo da rua. Sabemos, pelo Evangelho de João, que Jesus cingiu os rins com uma toalha e lavou os pés dos discípulos, na última ceia. Conhecia-se quem era empregado ou escravo, porque tanto um como o outro usavam uma toalha. E essa atividade de lavar os pés era deles. Portanto, Jesus lhes revela que, se estiverem acordados à meia-noite ou de madrugada, quando ele voltar, se estiverem vigilantes, justos e retos, ele mesmo lhes lavará os pés, como se ele fosse o servo e os discípulos fossem o patrão. Conforme a parábola, esse patrão vem de uma festa de casamento. O casamento entre os israelitas durava cerca de 7 dias. Noutros lugares, Jesus comparou o reino de Deus a um banquete de casamento, a celebração da união entre o noivo, que é ele, e a noiva, sua igreja. Com isso, explicava que o reino dos céus não é apenas a vida eterna, mas uma festa eterna, em que o noivo divino está unido à sua noiva. E esta união é como um banquete, um grande festim em que os servos é que estarão à mesa e o patrão os alimentará. Isso Jesus fez na última ceia,
e faz desde então na Eucaristia. Na segunda parábola, de um ladrão que invade uma casa à noite, o tema é semelhante. Mas, em vez de comparar a vinda do Filho do Homem com uma festa de casamento, Jesus o compara a um ladrão que surge no meio da noite. Também se contém aí a mensagem da necessidade de vigilância, pois, se os donos da casa estivessem atentos, o ladrão não poderia irromper naquela casa. Se alguém afirmasse que a casa do seu interlocutor seria arrombada em determinada noite, os moradores certamente permaneceriam acordados para defender-se. Nem conseguiriam mesmo adormecer de ansiedade, sem saber a hora em que a invasão aconteceria. Essa parábola, como a primeira, mostra a importância da vigilância sobre o comportamento que todo discípulo deve ter. Em suas pregações, o Cristo reiteradamente falou que ninguém saberia a que horas ele voltaria, em que momento vai ocorrer o juízo final. Nos evangelhos de Mateus e Marcos, como sabemos, Jesus afirma que nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe quando tudo vai acontecer. Aqui é bom entender que Jesus está se referindo ao Filho encarnado na sua humanidade, porque o Verbo de Deus tudo sabe, é Deus. A imagem do ladrão é bem forte, comparada à segunda vinda de Cristo, cuja data é desconhecida, e a responsabilidade de cada pessoa de estar preparado, atento, acordado, vigilante sobre o seu próprio modo de agir. Isto fica bem claro quando Pedro indaga se a parábola é para os discípulos ou para todo o povo. Como tantas vezes, o mestre retorna ao interlocutor uma pergunta. Esse é um método que envolve ativamente a pessoa a quem ele se dirige e a faz compreender bem a mensagem. Qual foi a pergunta? Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Observemos que em Mateus 16, Jesus entregou a Pedro as chaves do reino e disse: "O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus." Uma alusão ao capítulo 22 de Isaías. Aí, Eliaquim foi designado administrador da casa do rei Davi. Esse administrador era uma figura conhecida como Al-Bait, literalmente governante sobre a casa do rei, como um primeiro-ministro. Essa pessoa só ficava atrás do rei, tinha a autoridade do rei para ligar e desligar, e carregava as grandes chaves do palácio. Era muito poderosa. Essa autoridade Jesus deu a Pedro quando lhe entregou as chaves, a de um administrador representante dele mesmo. Foi a missão que deu a Pedro, de chefe dos 12 apóstolos. Esse administrador, se for encontrado realizando bem sua missão, é feliz, bem-aventurado. Será estabelecido sobre todos os bens de Deus. Mas, se achar que o Senhor demora a voltar e começar a maltratar os servos e empregados, a comer e beber até embriagar-se, ao chegar o patrão, inesperadamente, vai colocá-lo com os infiéis. O cortará ao meio, diz a parábola. Ou seja, o cortará do reino. Na verdade, Jesus menciona 4 espécies de empregados. Primeiro, aqueles que fazem o que o Senhor indicou e estão sempre prontos para a sua volta, que receberão toda espécie de bens. Segundo, aqueles que serão colocados com os infiéis, porque começaram a agir mal quando o Senhor demorou a regressar. São imagens de quem entrará ou não no reino de Deus. Noutras passagens, Jesus refere que os últimos mencionados serão lançados na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Fala também no fogo da geena. Terceiro, é o empregado que conhecia a vontade do patrão, mas não se preparou para agir segundo essa vontade. Não está pronto.
Não é que tenha começado a abusar dos outros, nem se embriagou, mas não estava preparado como deveria. Esse receberá um castigo sério, mas não será colocado com os infiéis. O quarto é aquele empregado que não conhecia a vontade do patrão, de modo que sua punição será mínima. Na linguagem da teologia, trata-se daquelas pessoas que estão sob uma chamada ignorância invencível, ou seja, não culpável. Elas não têm culpa na sua ignorância. Por alguma razão, não conheciam a vontade do Senhor. E foi por isso que não se prepararam. Claro que a imagem de bater nos empregados, hoje, repugna qualquer pessoa. Mas servos e escravos eram parte do ambiente da antiguidade. A comparação de Jesus permite que, a partir dessas realidades corriqueiras da época, as pessoas entendam as realidades espirituais e eternas relativas ao reino de Deus que ele está ensinando. Assim, o primeiro tipo de empregado é o que será premiado com o céu. O segundo, mau, será punido para sempre no que chamamos de inferno. Os outros dois receberão uma punição, que não se encaixa nem num nem noutro desses destinos. É temporária, não é permanente. Diz o Evangelho que o primeiro será cortado em dois. Na realidade médica, ninguém que sofresse isso se recuperaria. Seria uma realidade permanente. Era uma imagem da morte. Já a flagelação pelo chicote representa um castigo temporário. Aí há um fundamento da boca do próprio Jesus para a doutrina do purgatório. Esse estado da alma que ainda não está perfeitamente preparada, pura, para ver a Deus, mas não está condenada. Há consequências do pecado que cometeu, que ainda precisam ser reparadas, mas esta pessoa está salva. Também o segundo livro de Macabeus refere, sem usar a palavra, o purgatório, quando menciona que eram feitas orações pelos mortos. Se são feitas orações, é porque eles estão vivos e podem ver a Deus, podem chegar a ver a Deus. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, fala daqueles que serão salvos através do fogo, purificados para serem ouro puro, poderem entrar na glória de Deus, estar face a face com Deus. Porque, para ver Deus, não é possível haver nenhuma mancha na pessoa. Dito tudo isso, agora estamos prontos para ligar as várias afirmações de Jesus neste Evangelho de Lucas. No início, vimos a esmola, a prática da caridade, da misericórdia, como aprendemos. Este é o sacrifício agradável a Deus, como a Escritura descreve. O sacrifício capaz de cobrir a multidão dos pecados, segundo ensinou São Pedro numa de suas cartas. Tem poder de expiar pelos pecados. Continuando, a esmola ainda é, como Jesus ensinou, uma das formas de juntar tesouros no céu, e são estes que importam. Para prosseguir, vamos conhecer o que disse o bispo de Constantinopla, doutor da Igreja, São João Crisóstomo, chamado o Boca de Ouro por tudo o que ensinava, lá no IV século. Ele explicou que dar esmolas é um ato de sacrifício a Deus, como o sacrifício dos altares. E se é assim, o pobre a quem se dá é como um altar, sobre o qual se faz a oferta a Deus. Em cada igreja, no altar que Jesus prepara para nós, como sacerdote, vítima e oferenda, recebemos a Eucaristia, seu corpo e sangue, alma e divindade. Contudo, bem mais numerosos são os pobres. E esses altares, que são os pobres, estão por toda parte, nas casas, nas ruas, nas vilas ou favelas. E podemos oferecer sobre eles o sacrifício, praticando a misericórdia e ajuntando tesouros no céu. Dessa forma, ao dar uma esmola, não devemos ver esse ato como uma benevolência nossa,
mas como que um ato da liturgia. Reconheçamos no pobre o corpo místico de Cristo, ensina São João Crisóstomo. Cada pobre representa o Cristo. Aliás, ele mesmo o ensinou. Toda vez que fizeste uma dessas coisas, dar comida, bebida, vestir o nu, cuidar do doente, visitar os presos, foi a mim que o fizeste. Fica então o convite para que procuremos estar preparados para o momento em que formos chamados diante de Deus, sabendo que uma das formas de estar preparado é a prática da caridade, da misericórdia, compaixão para com os necessitados, que são como que altares sobre os quais podemos oferecer aquilo que agrada a Deus. Pois, como disse Jesus, a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E é sobre você, sobre sua vida, sua família, orando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.